Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, no Salmo 14, o verso 1. Assim está escrito: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Esse verso traz para nós uma realidade da época em que foi escrito por Davi este salmo, e comparando-se com os nossos dias atuais, nós observamos que não mudou muita coisa também não. As coisas continuam desta forma. O nécio é aquele que se nega a buscar o conhecimento, o discernimento, a saber a verdade, a realidade das coisas, o que são princípios absolutos, o que são princípios relativos, e, portanto, ele já logo dá o seu veredito. E ele chega à seguinte conclusão de que não há Deus. Então, para o nécio, Deus não existe. Mas engraçado, como é que ele veio à existência? Como é que ele se mantém vivo? Como é que ele se movimenta? Se não há Deus, como ele veio à existência? Se não há Deus, quem é que o mantém vivo? Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo lá, Lucas escrevendo lá em Atos dos Apóstolos, e o apóstolo Paulo dando o testemunho lá diante do Areópago, ele deixou bem definido a ação de Deus. No capítulo 17 ele diz o seguinte, olha: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Veja agora o veredito: porque nele, em Deus, vivemos e nos movemos e existimos. Bem, se todos descendem de um, eles vieram a habitar a partir de um, este um era quem? O homem que foi formado do pó da terra pelas mãos de Deus. Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ele foi feito alma vivente. E a partir dali, ele passou a responsabilidade, Deus deu a ele a responsabilidade de procriar, multiplicar, encher a terra, habitar os lugares criados por Deus. Então diz que de um, ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, com o objetivo de que buscassem ao Senhor, ainda que porventura tateando, o pudesse achar, porque ele não está longe de nós. E o 28 ele diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos nossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, observe agora, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Bem, por que eu li lá?
para mostrar a origem de onde nós viemos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É Ele quem dá a todos a respiração e a vida. Se Deus não der a respiração, ninguém vive. Mas aqui, o Nécio, que foi criado pelas mãos de Deus, feito imagem e semelhança de Deus, veio na permissão de Deus para nascer nesta terra, viver nesta terra, desfrutar os bens desta terra, e ainda assim, ele diz no coração, não há Deus, Deus não existe. A minha mente não consegue entender esse ponto de vista. Se nós estamos, tudo que nós estamos cercados, tudo representa Deus. Em tudo que está à nossa volta e em nós próprios, é a assinatura de Deus. Eu estou falando, por quê? Porque Deus me deu fôlego, Deus me deu a liberdade de falar, o entendimento, a inteligência, a compreensão. Isso tudo vem de Deus, não é algo que brota de nós mesmos, que nós, por nós mesmos, temos condições de fazer qualquer coisa. Nós não temos condição de nada. De nós mesmos, nós não temos nenhuma condição se o Senhor não intervir na nossa vida. Então, o Nécio diz no coração, não há Deus. Qual é a razão da pessoa afirmar e firmar no coração que Deus não existe? Qual é o objetivo dessa afirmação? Por que a pessoa vem a dizer que não há Deus? Eu só posso entender de uma forma. Por que a pessoa diz que não é Deus? Porque enquanto ele tem em si a consciência da existência de Deus, ele se acha limitado ou impedido para aquilo que ele quer fazer que não seja do agrado de Deus. Porque todas as que vai fazer, não, Deus está vendo. Deus é presente. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é presciente, Deus é imutável, Deus não dorme, não cochila. Então, para tirar esta pressão do coração deles, para seguir na prática do caminho que eles querem seguir, então é melhor afirmar que não há Deus, achando que uma simples declaração dessa, que entesoura no coração, é suficiente para tirar Deus da vista. E aí, não há Deus? Bom, se não há Deus, então diz a palavra que eles têm se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Por que é que o Nécio afirma em alta voz que Deus não existe, que não há Deus? Porque ele quer viver na prática de se corromper, de se tornar abominável, de não praticar o bem, de ir na prática do mal, julgando que ele não vai prestar conta com ninguém. Porque se não há Deus, o que fizer aqui, acaba aqui e está tudo certo. Mas, ao princípio da palavra de Deus, as coisas são bem diferentes. Não importa a pessoa dizer que Deus não existe. Se ele disser que Deus não existe, Deus continua existindo. Se ele disser que Deus existe, Deus continua existindo. Deus não é afetado em nada. Porém, a pessoa consegue ludibriar o coração
porque a própria palavra de Deus diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e o que você joga no coração, ele ali aceita. Então ele firma lá o pensamento e diz: não há Deus. Então ele vive como fosse o único no mundo que veio à existência sem a intervenção de Deus. Ele vive sem o cuidado de Deus. O ar que ele respira não é o ar que vem de Deus. O pensamento parece que é por aí. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, eu posso entender que isso é simplesmente uma estratégia para que a pessoa se lance na sua vida de trevas, de pecado, de corrupção, de coisas abomináveis, e não sinta a consciência acusar. Porque a consciência, ela é a voz secreta da alma. A consciência, ela tanto aprova como reprova nossos atos. E se a consciência está limpa, ela vai ser um ajudador fiel na nossa vida, porque vai nos livrar de grandes perigos. Porém, se a consciência já se contaminou, já ficou cauterizada, ela não tem mais a função de advertir. Por quê? Porque ela está corrompida, ela está morta, ela está contaminada. Então, tudo que vier de uma consciência nestas condições não vai trazer bom resultado. Deus abençoe André de Mello, Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Então, o Nécio diz isto. E quantas pessoas a gente observa e a pessoa diz: ah, não, Deus não existe. Se Deus existisse, o mundo não estava desse jeito. Ora, se Deus não existisse, nem mundo existiria. As coisas, cada uma, estão no seu devido lugar. A única coisa que está fora de lugar é o homem, é o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo. Mas por conta do pecado, da corrupção, da iniquidade que entronizou no coração do ser humano, a última coisa que ele pensa fazer é se voltar para Deus. Quanto mais distante ele se achar de Deus, ele vai sentir-se mais seguro. Mas seguro para quê? Para fazer o que ele quer. Conforme diz aqui: tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. Entre os nécios, nécios são faltos de entendimento, são brutos, são chamados ignorantes por falta de conhecimento, são pessoas que vê, conhece, sabe das evidências, mas faz o firme propósito de negá-las, mas não quer dizer nada. A negação que ele faz não vai invalidar nada. Então o nécio diz no coração que não há Deus. Nós observamos quantas pessoas encontramos pela vida. E infelizmente, muitas das vezes, encontramos no meio do povo de Deus alguns que não dizem, mas o comportamento diz que para ele Deus não existe. Porque ele vive de uma tal maneira, vivendo, se corrompeu, as suas obras são abomináveis, são pessoas que não têm prazer no bem, mas diz que são de Deus. Está no mesmo caminho deste. No mesmo caminho deste. É preciso que se tenha muito cuidado com isto aqui. Não tem como negar que 100% da nossa vida e de tudo que nós usufruímos, do que somos e do que desfrutamos, vem tudo de Deus. Não é nada do ser humano. Tudo vem de Deus para a nossa vida. E o que poderíamos fazer, já que estamos aqui pela permissão de Deus, vivos pelo cuidado de Deus, respirando pela bondade de Deus, alimentando com o cuidado de Deus, tudo é Deus na nossa vida, caminhando, tendo livramento, tendo segurança, desfrutando de saúde, tudo isso é o cuidado de Deus. É a maneira de Deus cuidar da obra que Ele criou.
E agora, de uma hora para outra, eu vou me voltar e vou dizer, sabe de uma coisa? Para mim, Deus não existe. Isso parece que é uma coisa que não entra nas pessoas de boa índole. Porque tudo em nós gira em função de Deus. Em função de Deus. Por que nós dormimos e acordamos? Por que nós andamos? Por que nós pensamos? Quem colocou o cérebro para pensar? O coração para sentir e o corpo para executar? Quem é que faz isso? Os membros do nosso corpo, quantos deles? Você não precisa da ordem. Mão, se movimenta. Dedo, se movimenta. Mão, abre, fecha. Não precisa fazer isso. É automático. O comando vem no cérebro, ele passa para o corpo responde. Quem é que projetou esse mecanismo na vida humana? Deus. E como é que agora nós vamos ver o Nécio dizendo, não há Deus. Deus não existe. E como foi criado o mundo? Foi uma explosão que aconteceu e as coisas vieram a existir. Sendo que a palavra de Deus diz que Deus criou do nada. Do nada, Deus fez tudo unicamente pelo poder da sua palavra. Então, todas as coisas aí estão e se mantêm até hoje pelo poder da palavra de Deus. Então, Deus não é irresponsável. Deus criou as coisas, colocou cada uma delas no seu lugar e mantém elas no seu lugar. À distância, tudo certo. Quem é que mantém a temperatura equilibrada no corpo humano? Até 30, parece que é 37,5, coisa assim. E se passar disso, já é um sinal de alerta. Quem é que mantém essa temperatura? É Deus. Quem é que mantém o Sol na distância que ele está da Terra? Porque se ele estiver mais longe ou mais próximo, vai trazer interferência na Terra. Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar. Então nós precisamos entender a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, a magnificência de Deus e ser grato a Deus porque Ele nos permitiu vir a este mundo neste tempo, viver da maneira como nós vivemos, porque é Deus quem cuida, é Deus que dirige, é Deus que orienta, tudo é Deus na nossa vida. Sem Deus nada somos, nada fazemos, nada podemos. Mas a pessoa desfruta de tudo, de saúde, respira o ar, tem a visão, tem a audição, tem o olfato, tem o paladar, tem o sentimento, tem a vontade, tem o entendimento e ainda assim julga que Deus não existe. Mas eu entendi aqui que eles fazem isso que é para justificar a sua vida nas trevas do pecado, para que a consciência não lhes acuse. Mas não importa se ela acusa, se ela não acusa. Eu li no texto lá de Atos que vai haver um dia em que Deus vai chamar todos para um acerto de conta. E o Nécio vai ser chamado também. O Nécio, Deus abençoe a irmã Vanessa Martins, o Nécio, ele também vai ser chamado para prestar conta. Então o argumento dele que Deus não existe não tem valor nenhum, não vai mudar. Não, como você não acredita que Deus existe, você então não vai passar por julgamento, porque quem vai julgar é Deus. Como você diz que Deus não existe, então você não vai para o julgamento, tá bom? Não, nada disso. Ele vai ser chamado sim, e lá ele não tem apelação. Ele vai receber uma sentença condenatória. Por quê? Porque ele é nécio. Nécio é alguém desprovido de entendimento, de conhecimento. É alguém que perdeu o senso comum. O senso comum.
E, portanto, está assim. E diz, não há ninguém que faça o bem. E nós ficamos admirados quantas pessoas que já passaram por nós, conosco, nas igrejas, servindo a Jesus, e de repente a pessoa pende para um outro lado. Eles, não, agora eu descobri que para mim eu não sinto Deus, então para mim Deus não existe. E a pessoa envereda por um caminho tão perigoso e difícil, mas ela não deve esquecer que um dia vai aparecer diante do Senhor. E aquele dia que ela aparecer ali, ela vai dar conta de tudo isso. Querendo ou não querendo. Vai ser preciso se apresentar diante de Deus. Ao passo que aqueles que foram alcançados por Jesus desfrutam da presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus na nossa vida. Somos cuidados, guardados e protegidos por Deus a todo instante. Estamos vivos por uma permissão de Deus. Deus mantém o nosso fôlego de vida. Deus mantém as nossas funções vitais em pleno funcionamento, sem nenhum conflito entre elas. Quem é que mantém isso, essa engenharia humana? Só mesmo Deus. Então, qual é o dever do nosso coração? É tributar glória, gratidão, louvor, adoração, majestade, ações de graças a Deus. Esse tem que ser o nosso proceder. Porque tudo gira em função de Deus. Se tirar Deus da vida humana, a vida humana acaba. Se tirar Deus dos elementos, do céu, da terra, das coisas que foram criadas, tudo isso acaba. Essas coisas existem e permanecem e estão seguindo o seu caminho, o seu ciclo, bem como o ser humano, porque há Deus em tudo isto. E agora, não, Deus não existe. Para mim, Deus não existe. Eu pedi uma coisa para Deus, Deus não me deu, então não conta mais comigo. Isso, me desculpe a franqueza, é uma pura ignorância. Nós precisamos entender que Deus tem o controle de tudo. Ele não é obrigado a dar o que nós queremos, mas Ele nos dá o que nós precisamos. O provimento de Deus, a provisão de Deus para a nossa vida é de acordo com a nossa necessidade. E só quem sabe a medida da nossa necessidade é Deus. Deus abençoe, pastor Ricardo. Então, só quem sabe a nossa necessidade é Deus. Então, quando olhamos o sol, quem criou este sol? Quem mantém o sol durante o dia? Deus. E a lua? Por que o sol não vira à noite? Porque Deus disse que o sol é para governar o dia. A lua é para governar a noite. Um não rompe o espaço do outro. E às vezes a gente observa essas coisas, a gente fica pensativo. E eu estava olhando aqui, o Salmo 14 é praticamente o mesmo Salmo 53. Muda somente algumas poucas palavras, mas o teor inteiro deles, o que diz o 14, diz o 53. Mas diz aqui que esse nécio, ele afirma no coração que não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras e não há ninguém que faça o bem. Nós precisamos viver debaixo do temor de Deus, porque podemos, se não tivermos cuidado, prudência e vigilância, chegar à prática destas obras abomináveis. Por capricho, por vingança, por indiferença, por rivalidade, por competição. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver irmanados, em harmonia, contribuindo para que juntos desfrutemos da bênção da união, da comunhão e da presença de Deus. E às vezes, entre nós mesmos,
acontecem determinadas coisas que, quando nós vamos olhar a palavra de Deus, são obras atribuídas aos nécios. Mas não são eles que estão fazendo, somos nós. Ora, como nós podemos afirmar que estamos servindo, adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, se parte das nossas obras estão identificadas com as obras dos nécios? Será que nós também já perdemos o entendimento, já perdemos o juízo? Eu não quero crer nisso. Mas eu quero crer que a gente tem que olhar a declaração do nécio e olhar para nós. Será que o meu comportamento, será que o meu procedimento, o meu linguajar está sendo identificado com o nécio? Ou estou sendo identificado com aquele que conhece a Deus, honra a Deus, serve a Deus, teme a Deus e o adora? Qual é o meu procedimento aqui? Porque eu não posso fazer as duas coisas. Eu não posso, a um tempo, estar adorando a Deus e a outro tempo estar praticando algo que vai me vincular a um ímpio, a um nécio, a alguém que para ele Deus é indiferente. E ele julga que Deus não existe. Portanto, ele faz aquelas obras ruins. E quando nós fazemos essas obras, com quem nós estamos identificando? Isso aqui é para a gente pensar. E a gente precisa avaliar, porque nós estamos no caminho, não sabemos até onde vai o nosso caminho, a nossa existência. Mas a gente precisa sempre estar avaliando e sempre estar procurando chegar mais próximo do que Deus quer de nós. E quando a gente vai abrindo mão destas coisas ruins e vamos nos apegando a Deus, nós vamos consagrando e colocando a vida exclusivamente na direção de Deus. Ele vai nos dirigir, ele vai nos abençoar, mas nós não podemos esquecer. Um descuido, um vacilo, às vezes um olhar, um sentimento, uma palavra que ouvimos, é o suficiente para a gente mudar de patamar. Mas nós não fomos chamados para mudar de patamar. Nós somos chamados para ficar na condição em que Deus nos chamou, servindo, adorando, glorificando, bendizendo e nunca, nunca, nunca macular a santidade de Deus. A responsabilidade nossa é muito grande. E, portanto, eu li esse texto referindo ao nécio. Ah, mas é o nécio, tudo bem, é o nécio. E quando o que nós fazemos identifica com o que ele faz? Então, nós estamos no mesmo caminho. Então, nós precisamos ter um direcionamento e um comprometimento firme com Deus para não nos deixar levar. Por quê? Porque vai vir atrativo, vai vir ofertas para a gente desviar do caminho. Um pouquinho só não vai fazer mal. Vai sim. Tira do caminho do céu. Perde a oportunidade da fidelidade integral diante de Deus. Então precisamos seguir firmados em Deus, glorificando, adorando, bendizendo. Sabemos que nele vivemos, nele existimos, vivemos e nos movemos. E que a respiração que nós desfrutamos, ela nos foi dada por bondade de Deus. Então, se respiramos por bondade de Deus, que o nosso respirar seja glorificar a Deus, seja adorá-lo na beleza da sua santidade, seja buscar aparelhar o nosso caminho de acordo com a vontade do Senhor. Se cada dia nós procurarmos melhorar um pouco, logo, logo, nós estaremos num nível mais profundo de comunhão e de percepção ou discernimento do que Deus tem para a nossa vida. E aí vamos seguir no caminho que Deus vai mostrando, vai abrindo para cada um de nós. Mas cuidado, quando qualquer coisa surgir, um pensamento contrário, uma atitude, um comportamento, lembra do nécio. E lembra que você não foi chamado para ser nécio. Você foi chamado para ser salvo, justo, servindo a Deus com todo o entendimento, com toda a força, com toda a alma, com todo o coração. É assim que Deus quer nos ver, inteiramente,
voltados para servir e adorá-lo na beleza da sua santidade. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.